Modo apresentação. Ok. Eu, nesse momento, não estou vendo vocês, então vou fazer um combinado aqui. Eu vou conversar com vocês, fazer esse webinar, né, que é quase que uma aulinha aí, né, uma aula virtual. E aí, conforme vocês vão tendo dúvidas, o que eu acho que é interessante a gente combinar? Vocês podem ou anotar as dúvidas em algum caderno, no computador de vocês, ou já registrar no chat, ou no final participar aí, abrindo a câmera e batendo um papo comigo. Porque eu, durante essa nossa conversa, eu não vou conseguir ver vocês, eu não estou vendo o chat, nada, né? Então, eu só vou ver quando eu terminar, aí eu vou abrir lá e vou ver as mensagens, enfim, né? E aí a gente faz no final esse espaço para tirar dúvidas, para a gente trocar ideias, enfim. Eu acredito que dessa forma esse nosso momento ganha mais dinamicidade, vamos colocar assim, né? Se tem muita interrupção, ele acaba se estendendo demais. Então, o tema que a gente vai conversar hoje é sobre posicionamento, você precisa de a importância do posicionamento nas estratégias da sua empresa, e principalmente olhando para esse novo desafio aí de vocês no Co-Creation, que é realmente criar uma estratégia de posicionamento, né? Apresentar uma estratégia de posicionamento, pelo que a Kari estava me contando, né? Que teve essa mudança estratégica, que eu achei muito legal. Então, a gente vai falar o que sobre hoje? A gente vai falar sobre o que é posicionamento, vamos falar um pouquinho em todo esse contexto, vamos falar um pouquinho sobre a mente humana. Não tem como falar de posicionamento sem pegar elementos da neurolinguística, sem pegar elementos da neurociência, a gente acaba abordando. É bem difícil montar uma conversa dessas, porque o assunto é tão amplo, né? Ele é tão extenso, que eu vou tentar trazer para vocês, digamos, o conhecimento essencial ali, para entender a linha de raciocínio, né? Agora, se começar a funilar, realmente vai longe a conversa, né? E no final, a gente vai conversar um pouquinho como estruturar o posicionamento do negócio de vocês, e criei até um elemento a mais, depois de algumas conversas com a Kari, de também trazer como apresentar isso, né? Como apresentar esse posicionamento, né? Apresentar para o Co-Creation, apresentar para o investidor, apresentar para a equipe, né? Então, como tangibilizar essa ideia de posicionamento. Então, aqui tem um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sei que eu tenho hoje 2 mentorandos aqui me assistindo, os demais eu não sei se eu conheço, eu sou péssima com nome, eu sou muito boa de fisionomia, então, como as câmeras estão fechadas, eu não sei se conheço os demais, né? Mas se conhecer, que bom, depois a gente vai bater um papo, mas para quem não me conhece, tenho 24 anos de experiência nas áreas de posicionamento, branding, comunicação, marketing. Atualmente eu tenho uma empresa de posicionamento e branding, Ação Consciência de Mercado, e sou mentora na FAPESC e sou mentora aqui no Co-Creation Boot, no Co-Creation Lab, certo? E aí tem outras informações minhas aí que depois, para quem tiver curioso, tem o LinkedIn, tem o Instagram, então quem quiser saber um pouquinho mais, depois eu coloco no chat aí os endereços. Mas vamos começar. E para começar, eu sempre gosto de começar contando uma história ou trazendo algo que seja mais tangível para a gente. E quando a gente fala de marcas, apesar da minha linha de estudos não ser marcas pessoais, mas eu gosto muito de trazer as marcas pessoais quando a gente vai falar de posicionamento, de construção de imagem, de persona, porque é a celebridade, a marca pessoal é a personificação da própria marca, né? É a marca em si ali falando, interagindo, cometendo os erros e acertos. Então, digamos que de todas as expressões que uma marca pode ter, quando a gente fala de marca pessoal, eu acredito que é a que fica mais fácil de compreender todo esse mecanismo de posicionamento, de branding. Mas vou trazer também um pouquinho de marca empresarial para a gente conversar. Mas quero começar abrindo, porque eu me deparei essa semana com a Anitta, que teve lá num programa de entrevistas, que agora é do Jim Fallon, lá nos Estados Unidos, e com essa expansão de carreira, indo para o internacional. E aí eu comecei a entrar numa discussão, numa conversa aqui com a minha equipe sobre isso, né? Porque a gente sempre, quando a gente vai iniciar alguma reunião, alguma coisa, a gente sempre costuma abrir as reuniões trazendo algum babado de mercado, né? Alguma coisa de mercado, sobre marcas empresariais ou marcas pessoais.
E a gente sempre gosta de trazer algumas polêmicas, porque às vezes nessa conversa eu produzo, quando tenho tempo, produzo algum conteúdo para as redes sociais, enfim, e gosto de trabalhar temas polêmicos com relação às marcas. E aí, quando veio a marca da Anitta, começou aquela história assim, eu gosto dela, eu não gosto dela, nada, não, e começaram a comparar ela com isso, comparar aquilo. E aí eu vi naquela discussão, eu falei assim, num determinado momento para minha equipe, esse momento em que a gente está agora, de dizer que gosta e não gosta, do porquê não gosta, isso é posicionamento. Isso é o poder do posicionamento. Né? O posicionamento, a primeira impressão do posicionamento é essa, eu gosto ou não gosto. É o ponto mais primitivo do posicionamento agindo no nosso cérebro. Né? E aí eu comecei a falar de quem eu gostava e de quem eu não gostava, e em um determinado momento eu falei, eu gosto da Anitta como empresária e eu gosto da Maria Rita como cantora, como artista. E aí a gente começou a discutir isso, né? Fomos a fundo, teve uma pessoa da equipe que colocou a questão de um outro empresário que não é nem músico, nada, que é o Felipe Tito, trouxe o cara dizendo que ele achava que a Anitta era tão dinheirista quanto o Felipe Tito, e aí começamos a trazer esse tema assim nessa discussão. E eu achei legal compartilhar isso com vocês e separar bem esses dois posicionamentos, né? São duas cantoras, são duas mulheres, cada uma com storytelling totalmente diferente, né? A Maria Rita já vem com storytelling pronto, que ela teve que desconstruir no decorrer da vida. Ela é uma mulher fora dos padrões, ela não segue, digamos, um biotipo de corpo, ela não rebola a bunda, ela não fez plástica no nariz, né? Ela tem todo um biotipo de mulher real, vamos colocar assim, né? Ela luta contra estereótipos, né? Tem uma coisa um pouco mais densa ali. Era uma imagem que precisava de fato ser reposicionada, porque as pessoas, pela voz dela ser muito parecida com a da Elis Regina, as pessoas esperavam que ela fosse uma segunda Elis Regina. E ela conseguiu se posicionar pela voz e pela arte, né? Então ela não é uma cantora das massas, ela tem público no mundo todo, mas é um público extremamente segmentado. E o que parece na condução da carreira dela é que é uma condução muito mais artística, a arte pela arte, né? Então ela tem segmento de público, ela tem uma identidade vinculada à arte, né? E isso é expresso na forma como ela se veste, na desconstrução dela, né? Então tudo isso é representado. Quando a gente vai para a Anitta é business, né? Total. Eu sempre digo, tem um apelido que a gente usa internamente na SAM, que como é que é? Estratégia Anitta. Estratégia Anitta é você estar na boca do povo, né? Todo mundo está falando o teu nome o tempo todo, seja pelo que for, bem ou mal. E essa é a estratégia da Anitta, né? Ela sempre está sendo citada em algum momento nas redes sociais, coisas boas ou coisas ruins, provocadas por ela ou não provocadas por ela. Está sempre na mente ali, né? Essa é uma grande estratégia da Anitta. E a Anitta é uma pessoa que constrói um personagem muito mais que a Maria Rita. A Maria Rita, ela tem esse resgate da essência. Essa foto dela com o cabelo raspado, na chamada tá assim, eu raspei o cabelo porque hoje eu me sinto livre. Então é muito interessante que a Maria Rita, ela tenta se colocar como pessoa real, e a Anitta, de fato, ela mesmo não esconde, ela é um personagem, né? Ela constrói todo um personagem em torno dela, em torno da música dela. Ela tem um posicionamento muito claro. Num determinado momento, ela disse que nunca trouxe pautas políticas e sociais mais pesadas para o embate, porque ela não se sentiu uma marca forte o suficiente para entrar nesse território e que futuramente ela quer começar a entrar nesse território. Então, é muito interessante quando você vê a Anitta, por exemplo, ela tem uma outra batida, né? O foco dela é buzz, o foco dela é fama. Ela não tem uma preocupação por trabalhar a voz dela, a técnica dela. Ela tem uma preocupação por conquistar mercado, vender aquilo que as pessoas querem. Ela não tem um apego com estilo musical, ela não tem um apego com técnica vocal. Ela canta do jeito que for para conquistar público e conquistar fama, porque ela é uma empresária, ela é uma mulher de negócios na área da música. E depois eu peguei também um outro exemplo que eu acho muito legal, que são de marcas pessoais também, mas com uma relação mais empresarial, né? Que é a Luísa Trajano e Luciano Hang, ambos representando aí cada uma marca empresarial, uma marca de uma empresa. Então a gente tem o Luciano Hang com a Van e a Luísa Trajano, a Magalu. E esses dois personagens de mercado, eu sou fascinada por estudar e acompanhar eles,
porque apesar de eles estarem num segmento muito parecido de mercado e aparentemente terem até a mesma faixa etária, uma jornada muito parecida, de um lado, o Luciano Hang, ele trabalha a marca pessoal dele toda misturada com a empresarial. Ele não está nem aí. Ele fala ali, ele vai, e aquilo vai reverberando para a marca dele, sem muitas preocupações, ele vai, é assim que eu quero, ponto final. A Luísa Trajano, ela já tem uma preocupação em construir a imagem dela sempre ao ponto de dar uma credibilidade à marca empresarial. Ela já tem uma preocupação maior. E o que esses exemplos que eu trouxe para vocês estão jogados assim, o que eles têm em comum? O exercício do poder de escolha. Né? Isso acho que é o principal ponto quando a gente fala de posicionamento. Posicionamento, ele não tem certo, não tem errado. Posicionamento é aquilo que você escolhe. E eu posso dizer para vocês que a maioria das marcas muitas vezes fazem essa escolha de uma forma muito orgânica. E algumas fazem de forma pensada. Mirela, mas só quem faz de forma pensada vai ter sucesso? Não, existem alguns mistérios da humanidade, sabe? Existem algumas coisas que são muito misteriosas no mundo dos negócios, né? Mas o que a maioria dos estudiosos dizem, né, de tanto de branding, quanto de posicionamento, quanto de vantagem competitiva, quanto de gestão, marketing, o que é muito comum para todos eles é que uma das grandes forças de qualquer marca, de qualquer empresa, é o seu poder de autenticidade. Né? Isso é uma das grandes forças. Né? E a autenticidade parece que é apenas ser você mesmo, e não é. Existe alguma coisa mais ali, porque não é qualquer autenticidade que é bem aceita numa sociedade, não é qualquer autenticidade que é bem aceita numa cultura. E é por isso que algumas pessoas, às vezes, vencem, né? Tem marcas gloriosas e a gente não consegue imaginar como que aquelas marcas atingiram aquele patamar. Né? Muitas vezes tu olha assim, meu Deus, mas essa pessoa não entrega nada, essa empresa não entrega nada, por que a marca está nesse ponto? E muitas vezes vocês percebem marcas extremamente trabalhadas e cuidadas e geridas e que também chegam lá no ápice do que a gente considera, digamos, como é que se diz, o grande paraíso das marcas, né? Porque existe esse elemento de autenticidade que pode ser construído ou pode ser nato, né? Mas posicionamento é sempre um poder de escolha. E toda escolha, ela envolve perdas e ganhos. Então, isso é uma outra coisa muito importante. Quando a gente olha para a Anitta, quando a gente olha para a Maria Rita, quando a gente olha para o Luciano Hang, quando a gente olha para a Luísa Trajano, eu acredito que fica muito claro que todos eles ganham e perdem, em alguma medida. Né? Todos eles vão ter algum ponto que vão ganhar e que vão perder, uns mais e uns menos. Né? Então, não existe a escolha certa, existe a escolha que cabe dentro da estratégia do seu negócio. Existe a escolha que você acha que dá pé para você assumir. E por isso que quando a gente fala de posicionamento, a gente hoje está numa era do conhecimento em que tudo tem que ser colocado dentro de uma caixa com fórmulas encapsuladas para a pessoa ir lá sem pensar muito e aplicar. E isso, eu sou da década de 70, isso para mim não funciona muito, né? Apesar da gente se enquadrar nesse esquema, mas eu acredito muito que nada substitui o poder do penso, né? Do pensado, de ter uma estratégia realmente consolidada e não simplesmente uma fórmula pronta. E eu sou obrigada a dizer para vocês, por mais que eu passe regras para vocês, dicas, papapi, papapó, o posicionamento que você vai escolher para sua marca, ele está enraizado na sua história, nas suas possibilidades e nas suas crenças. Né? E é por isso que é tão importante para o empreendedor sempre expandir sua consciência. Por isso que é sempre importante para o empreendedor estudar, conversar com outras pessoas, olhar para o mercado, interagir com seus clientes, para que essas crenças, esses valores, essas escolhas sejam permeadas pelo maior número de experiências, informações e conhecimento possível. Então, como eu falei aqui, ele não vai trazer uma fórmula, mas o que eu vou provocar em vocês é buscar o que é melhor para a sua marca no dia de hoje. Né? E é importante falar isso porque os posicionamentos eles têm que ser elásticos. Né? Isso é muito importante também.
o que você está olhando hoje para o seu negócio, para onde você está mirando, para onde você quer ir hoje, não necessariamente vai ser a mesma coisa daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. As empresas são organismos vivos, as marcas são organismos vivos, e a gente tem uma cultura que é lá da era industrial, lá do Fordismo, de que as coisas têm que ser para sempre. Quem é da minha geração ainda carrega bastante isso, né? Já quem já é da geração mais ali a partir do ano 2000 para frente, já começa a perder mais isso. Mas a gente tem misturado aqui entre nós hoje nessa conversa pessoas de várias gerações. Então, eu sei que tem pessoas aqui de gerações próximas à minha que tem esse conceito do para sempre, que é um conceito empresarial que vem lá do Fordismo, como eu disse, né? Antes as coisas demoravam para acontecer. Então, no período de uma vida, as pessoas viviam até 40, 50 anos, 60, 70, quando muito, né? Então, durante esse período de vida, as coisas demoravam para mudar. Então, tudo era para sempre. Era um primeiro emprego, era uma única profissão, era tudo muito único, né? E quando a gente começa a avançar ali, a partir do ano 2000, 2005, 2010, né, conforme a gente vai avançando, vai entrando internet, vai entrando redes sociais, vai entrando velocidade tecnológica, inteligência artificial, conforme vão entrando tudo isso ali, as coisas começam a ficar mais rápidas e você precisa ter um posicionamento elástico para conseguir se adaptar mais rapidamente ao mercado. Só que o elástico, a gente tem que se cuidar muito, porque o elástico não é atirar para todos os lados. O posicionamento, ele tem que te direcionar. Para onde você quer ir? Onde é que você quer chegar? Quais são as possibilidades, né, desse ponto de partida ao ponto de chegada? Quais são as possibilidades que tu podes encontrar pelo caminho? E o que você vai aceitar e o que você não vai aceitar nessa trajetória? Né? Então, quando a gente fala de posicionamento, ele parte primeiro por um autoconhecimento do próprio empresário, de uma visão de negócio do próprio empresário, né? De como é que ele se vê no futuro, como é que ele se vê daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que ele não quer abrir mão, para onde ele não quer ir, o que talvez faria ele pensar e refletir sobre o assunto. Né? Então, essa maturidade é uma discussão que nunca acaba. A gente faz um traçado e vai sempre revisitando, de em tempos vai revisitando esse traçado. Por isso que os posicionamentos têm que ser elásticos. Fora que, conforme a gente vai prospectando o mercado e conhecendo os clientes também vão nos reposicionando. É muito engraçado isso, sabe? Eles vão nos reposicionando. Aí vale vocês quererem esse reposicionamento ou não. Né? Eu tenho um problema na SAM que eu enfrento há 10 anos, que alguns clientes nos chamarem de agência, e nós não somos agência. Então, eu tenho na minha apresentação da SAM, dependendo do cliente que eu vou, se eu vejo que é de baixa maturidade, eu já abro colocando assim, não somos agências de propaganda. Né? E a gente já coloca, porque é uma escolha. Então, quando a gente fala de posicionamento, eu posso cravar o que eu não sou também. Às vezes é mais fácil explicar o que eu não sou do que o que eu sou, dependendo da complexidade, né? E eu aprendi já nesse meio tempo, eu e meu sócio já aprendemos que para alguns clientes a gente tem que abrir a apresentação falando não somos agência de propaganda. E isso é um aprendizado. E já fomos agência de propaganda. A gente começou não sendo, em um determinado momento a gente recebeu uma proposta de um grande investidor que queria ser o nosso sócio desde que a gente tivesse um braço de agência de propaganda. Olha só que legal. E a gente falava, eu e meu sócio, não, a gente jamais vai ser agência, jamais vai ser agência, jamais. E, de repente, surgiu esse sócio com uma proposta incrível e falando, eu preciso de vocês, vocês podem tocar o braço brand, mas eu preciso que a gente seja sócio também de um braço agência. E foi uma coisa que eu vou dizer para vocês, tá? A gente aceitou pelo dinheiro, olha só que coisa louca, a gente aceitou pelo dinheiro, pela oportunidade que nos deu na época, mas nunca desceu, nunca. E eu acho que um dos grandes causadores de não ter dado certo, a gente ficou 2 anos nessa parceria e depois a gente vazou, e fez a gente ver que dinheiro não é tudo. Um dos grandes pontos que realmente não desceu é porque a gente foi contra o nosso posicionamento, a gente tentou flexibilizar demais. Mas é o que eu digo também, a gente aprende com os fracassos. Hoje tem coisas que eu não abro mais mão na minha empresa.
e uma delas é a questão de não ser uma agência de propaganda, porque eu vi que não é o nosso core e não é o que a gente gosta. Então, essas descobertas também, elas podem ser que vocês não tenham todas as respostas hoje, mas elas vão surgindo com o tempo. Mas afinal, né? Falei, qual a definição de posicionamento? Gente, posicionamento é um ato orgânico. Toda mente humana posiciona toda experiência, tudo que ela vê o tempo todo, a cada segundo. Nesse momento, vocês estão posicionando toda a minha fala em inúmeros lugares no cérebro de vocês. Essa é a verdade. Vocês não estão apenas posicionando a minha imagem, como a minha voz, o meu conhecimento, o impacto do meu conhecimento para vocês. Tudo isso está sendo posicionado nesse momento. É um mecanismo diário da mente humana. A gente faz isso o tempo todo sem pensar, sem realmente trazer para o consciente, né? E é isso que determina, por exemplo, por que muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa, nem sabe por que não gosta daquela pessoa, não fui com a cara. Né? E, na verdade, o nosso cérebro sabe por que tu não foi com a cara. Porque o teu inconsciente foi lá e associou uma memória XPTO e papapá. Tudo tem um significado, né? A psicologia e Freud explica. Mas a gente, no dia a dia, não percebe isso. Então, o que faz a gente entrar num restaurante e daqui a pouco a gente, quero ir embora daqui, não gostei. Pô, mas tu nem experimentou nada, o que tu não gostou? Né? Ou entrar numa loja e se sentir profundamente desconfortável, ou entrar numa loja e se sentir profundamente acolhido. Né? Eu já vi histórias nesse tempo aí de consultoria de pessoas que compraram produtos, serviços com vendedores só porque gostaram dos vendedores, porque se deram bem com o vendedor, né? Então, posicionamento é isso, né? É o tempo todo a gente lidando com o mundo. E o nosso cérebro, ele é uma ferramenta preguiçosa, né? Por que ele posiciona? Porque ele pensa assim, vai que eu preciso dessa informação mais tarde. Ele pensa sempre assim. Então, ele lê o mercado, ele lê a vida, ele lê o cotidiano, ele interpreta a partir do posicionamento. Então, o posicionamento ajuda a eu entender se aquilo é bom, se eu gosto, se eu não gosto, enfim. E aí, dentro do posicionamento, tem um arcabouço de coisas dentro dele. Tem valores, tem ideologias, tem crenças, tem cultura. Aí a gente começa a entrar no aspecto filosófico, antropológico, da bagaça toda. Eu ia trazer até para essa conversa de hoje algumas coisas de neurociência, mas tinha dado super longa a apresentação e eu cortei. Mas em outra oportunidade a gente conversa mais a fundo sobre isso. Eu deixei essas duas frases aqui, que é do livro Posicionamento, do Al Ries, que eu amo de paixão. Para mim é um dos maiores autores e referências em posicionamento. Ele foi o primeiro cara a falar de posicionamento, o Al Ries. E tem duas frases que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, que todo posicionamento começa com um produto, um serviço, uma companhia, uma instituição ou mesmo uma pessoa. Então, começa a partir de algo. Você tem um objeto. E a partir desse objeto, você vai buscar o posicionamento. E essa frase eu gosto muito, que posicionamento não é aquilo que você faz com um produto. Posicionamento é aquilo que você provoca na mente do cliente potencial. Em outras palavras, você posiciona o produto na mente do cliente potencial. Você sempre trabalha com uma mente. É sempre um objeto que será posicionado numa mente. É essa a lógica básica do posicionamento. E o próprio Ries, ele traz um texto dele que ele fala assim, posicionamento é um negócio muito simples, a gente faz o tempo todo. Todo político de sucesso faz isso. Todo filme de sucesso tem um personagem bem posicionado. Hitler, né? Ele coloca ali o Hitler é um expoente do posicionamento, né? Então, você tem durante a história da humanidade inúmeros exemplos de posicionamento, assim como dentro da sua própria história de vida existem vários indicadores de posicionamento. Por exemplo, aquele ingrediente que você não abre mão numa comida, o teu sabão em pó preferido, a tua marca de carro, marca de roupa, casa ou apartamento, mora aqui no caso em Floripa, né, mora na ilha, no continente, né? Então tudo isso é determinado por posicionamento. Todas as nossas escolhas são guiadas por posicionamento. É importante que vocês saibam, né, que existe esse processo mental mais orgânico, mas a administração ela começa a pegar esse processo orgânico e ela começa a fatiar em categorias.
Então, o movimento do posicionamento dentro da gestão empresarial, ele nasce na ciência da comunicação. Olha que interessante. Os primeiros textos sobre posicionamento, eles vêm de autores que conversam sobre comunicação. E eles falam do posicionamento dentro desse universo de comunicação. E depois, com o tempo, outros autores vão pegando o mesmo tema e ampliando para o mundo da gestão. Tanto que hoje, posicionamento ele é tratado dentro do mundo da gestão e da comunicação. Ele é tratado em todas as esferas. E existem vários tipos de posicionamento dentro das empresas, né? Então, existe o posicionamento de mercado, de marca, de produto, serviço, posicionamento por canal, então, Instagram, LinkedIn, YouTube, e-commerce, blog. Tem um posicionamento ideológico social, posicionamento pessoal, posicionamento por unidade de negócio, posicionamento por segmento de mercado. Então, além de ter esse processo todo orgânico que acontece, que é explicado pela neurociência, vem aqui uma outra ciência, que é a ciência da administração, a ciência empresarial, e começa a mostrar o seguinte, olha só, a tua empresa, para vencer e se diferenciar, ela tem que se diferenciar numa mente humana. Então, vamos começar a trabalhar isso aqui de uma forma mais técnica. E é por isso que existe muita confusão entre posicionamento e branding. Porque o branding, que não é o nosso principal escopo hoje de conversa aqui, mas o branding são algumas técnicas, são as técnicas que ajudam a empresa a se posicionar. Ela não é a única ciência que auxilia no processo de posicionamento. Existem algumas outras técnicas, por exemplo, matriz de competitividade, Michael Porter, que trabalha muito com competição, com questão de players, concorrentes, enfim, também trabalha técnicas de posicionamento, principalmente de mercado, que não entram no branding. Mas o branding, ele tem um foco, sim, de olhar o posicionamento, mas sempre com esse viés mais marca-comunicação, né? É o viés do branding, né? Ele olha a gestão como um todo e ele começa a aprimorar essa comunicação aí, de colocar essa marca dentro da mente das pessoas. Então, a gente tem todos esses universos de posicionamento, né? No caso de vocês hoje, aqui, nesse momento, o posicionamento que vocês mais têm que se preocupar é o posicionamento de mercado. O posicionamento de marca também. Eu sempre digo que o posicionamento de marca, ele vem depois de um posicionamento de mercado muito bem consolidado, muito bem compreendido por seus fundadores, né? E disseminado e comunicado. E aí, dependendo da estrutura da empresa, do tamanho da empresa, começa a vir posicionamento por produto, por canal, por pessoal, blá, blá, e começa realmente a se destrinchar todos os posicionamentos. Então, por exemplo, a Intelbras, que é um cliente nosso da SAM, eles têm hoje uns 3 posicionamentos macro e depois se desdobram em inúmeros outros posicionamentos para cada produto, né? Mas todos eles seguem uma mesma raiz. Então, uma empresa, ela tem um posicionamento global, um guarda-chuva, um posicionamento maior, mas ela vai ter inúmeros desdobramentos ali embaixo, né? Então, vejam como é importante a comunicação empresarial também dentro de uma empresa, para não deixar esses posicionamentos se perderem, né? Principalmente quando você tem uma empresa com muitos colaboradores. A hierarquia de posicionamento dentro de uma organização, tá? Normalmente, como é que é uma estrutura de hierárquica dentro de uma organização? A gente tem um posicionamento mercadológico, que é o que a gente vai trabalhar mais fortemente hoje, esse posicionamento mercadológico. Depois entraria o posicionamento por unidades de negócio ou por produto e, por fim, o posicionamento por canal e persona. Aqui eu não coloquei, eu esqueci, tá, gente? Olha só que falha. Antes, aqui no amarelinho, entre esses dois aqui, o posicionamento mercadológico de negócio, vem o posicionamento da marca, tá? O posicionamento da marca, ele vem logo abaixo do posicionamento mercadológico, eles vêm praticamente juntos. E aí depois é desdobrado por unidade de negócio, produto, tá. Posicionamentos ideológicos e posicionamentos pessoais, isso é outra esfera, é outra análise, é uma análise muito mais profunda do negócio. Mirela, com relação ao nosso negócio que está começando agora, se estruturando agora, como é que se encaixa o posicionamento ideológico, social e o posicionamento pessoal? Posicionamento ideológico é quando a tua marca abraça alguma causa, alguma bandeira, algum tema latente da sociedade. Então, é quando a tua marca se posiciona politicamente a respeito de partidos, candidatos, ou mesmo politicamente na esfera de machismo, racismo, preconceito, violência, e etc, 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 tá?
Esse é o posicionamento ideológico ou social. O posicionamento pessoal é você, sua marca pessoal, né? O quanto que você, como empresário, pode se posicionar. E aí tem aquela dúvida, né? Eu tenho uma marca empresarial, como é que eu faço com o meu perfil do Instagram e o meu perfil da empresa? Isso acontece muito, muito nas empresas nascentes. Quando às vezes tu é uma empresa, né? Que é só uma pessoa tocando o negócio, né? Então acontece muito essa preocupação, e essa preocupação realmente ela é uma preocupação legítima. Realmente, para alguns negócios, misturar faz bem, não misturar é melhor, né? Então tem que olhar cada caso. E posicionamento ideológico, eu sempre digo o seguinte: você, como indivíduo, você tem o direito, a liberdade, o dever de se posicionar nas redes sociais, publicamente, como quiser, em qualquer tema da sua vida. Quando você se transforma em uma marca pessoal, ou quando você está à frente de uma marca empresarial, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, como eu falei lá atrás, se posicionar é um ato de escolha. Você vai ter perdas e vai ter ganhos. Então, a partir do momento que você se posiciona politicamente no sentido de um candidato, de uma ideologia partidária, ou de um racismo, machismo, todos aqueles temas que dão fuzuê na internet, a partir do momento que se posiciona numa dessas esferas, você pode causar perdas e ganhos para o seu negócio. Então, eu sempre digo assim, se a tua marca ela não é extremamente posicionada e consolidada, não só no seu posicionamento mercadológico, mas no seu posicionamento de marca também, se ela não está bem firme, eu nem entraria nesses embates, né? E cuidaria da minha marca pessoal quando entrasse nesses embates também. Saber o momento certo de entrar, saber o momento certo do que falar, porque pode ter impacto no negócio. E aí é da escolha de cada um. É certo ou errado? Depende do que você escolheu para a tua estratégia de negócio. Posicionamento sempre começa por uma imagem. Essa imagem pode ser uma experiência, um objeto, uma pessoa, um sentimento. Imagens são formadas no nosso cérebro a partir do que vemos, mas principalmente a partir do que interpretamos, né? Então, quando a gente está trabalhando uma marca, quando a gente está trabalhando uma empresa, a gente não pode só se prender àquilo que é visualmente compreensível. Eu tenho muitos casos de clientes e mentorandos que falam assim: Mirela, me reposicionei. Eu fiz um vídeo contando meu reposicionamento. Beleza. Um vídeo, 1 minuto de vídeo no Instagram. Contei. Aí passa um tempo, essa pessoa chega assim, as pessoas ainda estão confundindo. Eu fiz mais uns 2 posts. Eu fiz mais um story. Eu fiz mais. E aí eu sempre digo para essas pessoas, quando a gente vai fazer um trabalho de posicionamento, reposicionamento, a gente tem que entender que as pessoas que estão do outro lado, elas vão receber a imagem que elas querem interpretar. Ou seja, se eu estou assistindo o teu vídeo e não estou prestando atenção, ou se eu estou assistindo o teu vídeo e estou observando que a gravação não está boa, ou eu estou assistindo o teu vídeo e estou observando que o teu cabelo está desgrenhado, etc e tal, aquela imagem formada não vai ser a imagem que você quer. Então, um princípio básico do posicionamento é redundância. E tem um outro conceito também extraído lá da comunicação, das ciências da comunicação, que é o overlapping, que é o quê? Sobreposição de comunicação. Então, assim, você tem que ser redundante, repetitivo, e a pessoa tem que ser impactada por essa mensagem o maior número de vezes. E isso é um negócio muito importante, porque quando a gente tem um negócio, a gente acha que muitas vezes basta estar no Instagram para as pessoas já entenderem quem nós somos, o que nós fazemos. Mas uma das grandes preocupações que a gente precisa ter como empreendedor é que a partir do momento que você é dono de uma marca, de uma empresa, você tem a responsabilidade sobre a construção de uma imagem. E essa imagem, ela nem sempre vai ser interpretada pelas pessoas que estão recebendo num primeiro contato, porque você não é protagonista na vida das pessoas. A tua marca é mais uma dentre milhões de outras. Tem algo que eu sempre falo em todos os meus webinars, palestra, aula, que é uma pesquisa de 2012, 2013. Não vou lembrar o instituto, mas ela é uma pesquisa lá do Reino Unido, que falava que as pessoas são impactadas, em média, por mais de 3.000 mensagens publicitárias por dia. Mensagens publicitárias por dia, sem contar outras mensagens que a gente recebe.
e que desse filtro aí, no final, quando ia descendo na escala de atenção, retenção, engajamento, conversão, quando vai descendo ali, era 0,1% daquela mensagem que era absorvida em conversão de venda. Então, a gente tem um mercado extremamente disputado. A gente está disputando com mensagens, a gente está disputando com meios, a gente está disputando com produtos. Então, quando você tem o compromisso de ser um empreendedor, é sempre partir do ponto que as pessoas ainda não sabem sobre você. E ser redundante, e ser repetitivo, explicar a mesma coisa de várias formas, recurso, vídeo, desenho, texto, live, explicar sempre, explicar sempre, explicar sempre. Porque é impressionante como as pessoas demoram para entender de fato o que você quer dizer, o que as marcas querem dizer, né? Então, isso é uma outra vantagem de ter uma marca forte, que é esse poder de comunicação. Mas enquanto a marca está nascendo, é isso que ela enfrenta. E aí a gente tem uma construção de posicionamento da marca, né? Como é que para o Allrise se constrói uma imagem, uma marca, porque a imagem é o produto que vai ser posicionado, né? E eu trouxe aqui também como é que é o posicionamento de negócio, o posicionamento de mercado para o Clotter e para o Michael Porter. Então, aqui só para ilustrar que para o Michael Porter, né, para o Allrise, quando você vai posicionar, construir uma imagem, você tem que sempre entender o teu eu atual e o teu eu ideal. Então, sempre que vocês trabalham a empresa de vocês, a marca de vocês, o negócio de vocês, é sempre entender o que vocês são hoje e onde vocês querem chegar. É sempre essa visão. Para vocês construírem uma imagem lá fora, é sempre olhar o hoje e onde vocês querem amanhã. Esse amanhã, ele pode ser traçado daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Depende. Depende muito de qual mercado que você está. Quanto mais o teu mercado, ele depende da tecnologia, e quanto mais concorrentes o teu mercado tem, mais rápido vai ter que ser esse eu ideal, né? Mais ágil vai ser esse eu ideal, essa construção de futuro. Quanto mais o teu mercado for conservador, for mais offline, tiver menos concorrentes, mais você vai ter tempo de construir esse eu ideal, né? Agora, o que é importante é isso. Você só vai conseguir se posicionar se você formar uma imagem. Ai, Mirella, tá ficando tudo tão complexo. Não. Quando você escolhe um corte de cabelo, uma roupa, um tênis, um óculos, uma mochila, escolhe um carro, escolhe uma profissão, tudo isso, de certa forma, é uma construção de imagem. Você está construindo uma imagem com tudo isso aí. E, na verdade, você sempre olha para o que você é hoje e como é que você quer aparecer para as pessoas, como é que você quer ser visto. Então, por exemplo, hoje eu me acho muito insegura e eu quero começar a mostrar uma imagem de mais segurança. Então, eu vou começar a me cercar de objetos e comportamentos para passar essa imagem de uma pessoa mais segura. E esse processo existe também no mundo dos negócios. Você só consegue trabalhar o posicionamento quando você sabe qual é a imagem que você quer posicionar na mente do teu consumidor. Qual é a imagem que tu quer posicionar? Como que tu quer que ele te veja? Aí você vai saber como que você quer ser posicionado. Você quer ter uma imagem do melhor, do mais inovador, do mais ágil, do mais prático, do mais acessível? Qual é a imagem que tu quer passar? Porque é a partir dessa definição da imagem que você quer passar que todas as tuas decisões começam a ser construídas. E aí você passa a fazer o mecanismo da identidade, imagem e posicionamento. E aí, o que é esse mecanismo da identidade, imagem e posicionamento? Quando a gente vai para as bolinhas ali de baixo, o que acontece? Na imagem eu tenho uma equação do eu atual com o eu ideal. Então, é aquela minha desconstrução. O que eu quero melhorar? A identidade é aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou, de fato. Não é nem o eu atual, nem o eu passado, é o que eu sou. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar. Eu sou uma pessoa que tenho facilidade para me comunicar em público. Sou uma pessoa que gosto de dar risada. Sou uma pessoa que gosto de temas relacionados a branding. Sou uma pessoa que valoriza a família. Então, existem alguns valores construídos na minha identidade que sou eu. E a identidade da empresa em que vocês estão atuando, ela não está só amarrada a algo intangível, como a questões tangíveis. Por exemplo, a identidade da empresa de vocês é a entrega de valor, a proposta de valor é a identidade. O que ela é de fato?
A imagem é essa construção do eu atual e do eu ideal. Então, hoje eu posso ter uma marca que não é muito conhecida, que ela não tem grandes players, mas ela quer já se mostrar com uma marca que tem potencial para ter grandes clientes. Então, é esse posicionamento. Hoje eu não sou uma marca que converso com todas as pessoas descoladas da cidade, mas eu quero começar a passar uma imagem que eu posso ser essa marca, que conversa com as pessoas descoladas da cidade. E aí eu vou começar a trabalhar isso. Então, essa construção de identidade, imagem, ela vai me indicar onde eu vou me posicionar, onde eu vou posicionar essa imagem, onde é que essa imagem vai entrar. A imagem, ela é sempre o quê? O desejo. Como que eu quero ser visto? O posicionamento é a soma do que eu sou, da minha verdade, com esse como eu quero ser visto. Porque qual é a premissa principal do posicionamento? Se a minha identidade ela for muito distante da imagem que eu quero passar, você não vai conseguir construir uma verdade, você não vai conseguir fazer um posicionamento sólido. Então, a tua identidade tem que te dar elementos para que sustente essa imagem. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa tímida que mal consegue falar, que não consegue se expressar, de repente querer passar uma imagem de muito comunicadora. Eu tive um cliente que ele tinha sérias dificuldades de raciocinar. O cara tinha dinheiro, estava bem, mas ele tinha uma equipe muito boa. Mas ele era um cara que ele raciocinava para as coisas práticas da vida, mas ele não conseguia escrever. Ele não conseguia construir uma frase inteira, assim, sabe? Ele tinha dificuldade de falar em público, de escrever. E aí ele começou a construir nas redes sociais dele uma imagem de um cara que tinha muito poder de fala, que tinha poder de oratória, que tinha poder de pensar, que tinha poder de ler o mercado, porque ele começou a se cercar de profissionais para começarem a produzir artigos por ele, textos, livros, tudo que vocês pensarem. Só que daí o que aconteceu? Eu comecei a ver que aquilo era frágil, né? Ele já tinha essa construção, né? E eu comecei a falar, isso é muito frágil. E aí ele começou a ser convidado para vários congressos muito fodas. Eu acho que até para TEDx ele foi convidado, tá? E ele teve que recusar. Porque ele não conseguia sustentar essa imagem de uma outra forma que não fosse no ambiente digital, escondido com outras pessoas fazendo por ele. Então, ele levou um tempo construindo uma imagem, posicionando uma imagem que ele não conseguiu sustentar, tanto que depois ele teve que retroceder, e aí ele foi buscar conhecimento, foi estudar, foi buscar conhecimento, foi se empoderar, e hoje ele consegue, dentro das possibilidades dele, ter a sua construção de valor no que ele sempre quis, que era ser um formador de opinião. Ele tem suas restrições, mas ele consegue hoje navegar de uma determinada forma porque ele entendeu a sua identidade. E ele entendeu que aquela imagem estava muito distante daquilo que ele era. Então, isso é muito importante para as marcas, tá? E para a gente também, né? Para as pessoas. Quando a gente fala do posicionamento de negócio, o posicionamento mercadológico, ele já é mais frio. Ele diz o seguinte: todo posicionamento mercadológico, ele tem que ter um segmento definido e uma diferenciação. Só assim ele vai se posicionar na mente do consumidor. Isso é uma definição da ADM, sem considerar todo o processo de neurociência. Quando a ADM desenha esse esquema de posicionamento, ele está olhando só para o ambiente competitivo. Michael Porter olha só o ambiente competitivo. Então, ele está olhando o seguinte: se eu conseguir saber qual é meu segmento e ter uma diferenciação é você ter algo que nenhum outro concorrente tem, eu consigo um posicionamento. Então, é o conceito básico do quê? Atira curto, atira focado, pequeno, um pequeno público e se diferencia e se posiciona em cima daquele público. Esse é o posicionamento mercadológico, segundo Kotler e Michael Porter. Eu, nas minhas análises, como eu tenho viés muito mais de branding, apesar de eu também olhar para posicionamento mercadológico, eu sempre faço uma mistura. Eu sempre misturo as estações. Eu coloco essa questão da mente, do posicionamento na mente, entendendo todo esse mecanismo orgânico que existe na neurociência, mas também vocês vão ver que lá para frente eu não desconsidero essas compreensões de segmento, diferenciação na construção de posicionamento. Quis trazer para vocês porque isso aqui uma hora ou outra vocês vão jogar na internet e vocês vão ver e vai dar uma confusão. Então, eu já quis mostrar para vocês como é que é a abordagem de posicionamento dentro de algumas leituras teóricas. A construção de posicionamento de forma orgânica na mente humana. Uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente sempre tem uma experiência e um estímulo. Esse estímulo pode ser a imagem, que eu chamei anteriormente.
E olha só que coisa louca, quando todo esse estímulo ele chega na mente humana, ele tem um complexo de elementos que vão interpretar esse estímulo. Então, eu tenho desde a minha biologia cerebral até toda uma construção social de cultura, valores. Eu tenho a mente, a psique, né, a mente, né, todo aquele processo psicológico, personalidade e a própria fisiologia. E por que eu estou trazendo isso? Marcas como a Nestlé, por exemplo, quando vão trabalhar um posicionamento de mercado ou posicionamento de marca, eles avaliam esses 4 elementos para posicionar. Então, claro, estou falando da Nestlé, né? Mas olha só que interessante, eles chegam a avaliar como que o sabor ele interage na língua humana, como é que ele chega, em quais pontos que ele causa mais estímulo, onde que ele causa mais estímulo, onde ele causa um sabor maior. Ele trabalha exatamente isso na construção do seu posicionamento. Ele vai lá no produto, ele olha o produto em suas características químicas também, para que atendam tanto a fisiologia quanto a química cerebral. É muito louco. Né? Então, o posicionamento, quando a gente fala de posicionamento, ele é tão complexo, orgânico, que quando tem empresas com maior poder de investir em pesquisas, etc., eles chegam a esse ponto. Se eu tenho produtos com hiperestímulo, né, a vários níveis sensoriais, eu chego a esse ponto de tentar entender como que a fisiologia do corpo responde a um determinado produto, para daí poder trabalhar o seu posicionamento. Né? Então, tanto que tem marcas que, por exemplo, bis, impossível comer um só, o próprio nome bis, né? Bis, vai repetindo, é o bis, né? É bis, eu quero mais, né? Isso aí tudo não vem do nada, ele não vem de uma ideia brilhante. Isso tudo vem de todo um estudo que é feito com o consumidor para avaliar o seu nível de experiência, quais estímulos que provocam no cérebro humano, etc e tal, para daí você chegar em várias outras questões, em como posicionar, como fazer um slogan, como criar um nome. Então, quando a gente fala de posicionamento, essa teoria do posicionamento, de você saber como posicionar uma empresa, uma marca, ela não está totalmente distante desse aspecto neurocientífico, né? Tanto que existem pesquisas de neuromarketing, etc. Então, compreendido isso, o que a gente pode concluir? Que para ser bem sucedido atualmente, você precisa ter contato com a realidade. E a realidade que realmente conta é aquela que já se encontra na mente do cliente potencial. Porque, como eu falei para vocês, existem valores, crenças, culturas, ideologias, identidades, contextos, e não adianta eu querer criar uma nova realidade para entrar na mente das pessoas. Eu tenho que entender a realidade que já existe na mente delas e tentar achar um espaço. E é por isso que vem aquele clichê, né, que parece papo de coaching, né, que é o seguinte: converse com seus clientes. E quando a gente fala converse com seus clientes, nada mais é que isso. Para eu poder acessar qual é a realidade que está na mente do meu cliente ideal, eu só vou conseguir acessar isso conversando. E aí algumas pessoas falam para mim assim, Birela, mas daí é o seguinte, eu vou ter mais de 1.000 pessoas, eu vou ter um manancial gigante de pessoas ali que eu vou ter que estar sondando, são muitas particularidades. Sim, de fato, não é um processo simples, mas o que você tem que buscar quando você conversa com essas pessoas é ter um filtro de entender o que é relevante nessas conversas, o que é relevante para essas pessoas. Eu vou contar uma história que aconteceu com um grupo de mentorandos meus, lá da FAPESC, que foi sensacional. Eles têm uma ideia, eles não têm um negócio ainda, eles têm uma ideia. E eu fiquei batendo na tecla, gente, vocês têm que fazer um protótipo e jogar isso no mercado, porque a gente não sabe qual é a realidade do cliente de vocês, a gente não sabe o que eles querem, a gente não sabe quais são os valores, crenças, cultura, a gente não sabe nada que tem na cabeça dessa pessoa. Vocês têm que criar um protótipo, fazer pesquisa, e fui lá pilhando eles tal, e eles jogaram uma pesquisa no mercado. Sei que foi um rolo, a pesquisa veio, voltou, aprovação de questionário, teste, tá. E aí a gente teve uma conversa semana passada e foi muito legal, porque eles chegaram bem e falaram assim, Mirela, todos os nossos entrevistados que estão dentro da nossa base de público-alvo, que a gente está avaliando, que estão na nossa amostragem, eles têm medo de acessar link para responder um questionário de pesquisa. A gente teve que, com todos, aplicar o questionário ou por telefone no papel ou presencial por papel. E aí foi muito legal, porque eu disse assim para eles, vocês conseguem ter
a dimensão do quanto foi importante esse movimento de vocês e chegar nessa descoberta, daí eles assim, foi muito foda, Mirella, com perdão da expressão, porque eu falo palavrão, mas foi muito foda, porque assim, ó, o nosso negócio funciona a partir de link. O nosso negócio é justamente isso, enviar o link para acesso de XPTO do que eles estão fazendo. E no simples fato da gente enviar o questionário de pesquisa para um público que tem mais baixa cultura, mais baixo acesso à tecnologia, a gente percebeu um medo dessas pessoas. Então, olha só que coisa maravilhosa que a gente entrou em contato num pequeno movimento de conversar com esses potenciais clientes, né? Porque esse grupo de empresários todos são da área de tecnologia, então jamais que aquilo poderia acontecer. E nesse produto que eles estão criando, eles estão falando com um público totalmente diferente deles, de baixa cultura digital. E aí foi esse primeiro choque. Então, se você não tem essa experiência com o cliente, se você não tem contato com a realidade dele, você jamais vai conseguir conectar valor. Se você não conectar valor, você não vai conseguir ter uma imagem compreendida. E se você não tiver uma imagem compreendida, você não vai ter um posicionamento acontecendo. É isso que acontece. O nosso cérebro, quando ele está diante de uma mensagem que ele não entende o que é, ele tem dois movimentos. Ou ele joga fora, ele esquece totalmente, ou ele encaixa em algum lugar na mente dele, onde ele bem imaginar. Pode ser na caixa assim, ó, a caixa não faço ideia do que é isso. Pode ser isso, assim, sabe? Ele vai encaixar lá. E você perdeu uma oportunidade de conseguir se conectar com esse cliente ideal, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala de posicionamento. De todo esse arcabouço teórico, falando para vocês de como é que as teorias se nutrem do posicionamento, como é que o posicionamento surge, como é que o posicionamento acontece na mente humana, porque realmente o assunto é muito amplo, né? Ele é muito amplo, ele é bem complexo. Na prática, ele é super simples, né? Que assim, tu tens que conquistar o teu cliente, é isso aí. Tu tens que ser muito atraente para o teu cliente. Na prática é isso. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Senão ele não vai consumir. Então, assim, falando simples, né? Mas vamos colocar na prática. Aí começa a ficar, a encrenca começa a criar. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje? Eu trouxe toda essa maçaroca teórica para despertar a curiosidade em vocês, ferver a mente de vocês, fazer vocês começarem a ficar na mesma página que eu estou, né? Tirar alguns mitos. E agora a gente vai começar a ir para a parte prática. A gente vai começar a falar em como estruturar esse posicionamento no seu negócio, tá? Agora, o legal é a gente sempre trazer o seguinte, né? Existem empresas que vencem na vida sem saber disso tudo? Existe. É como eu digo, a autenticidade. O poder da autenticidade. Né? É você ter a autenticidade certa para a ocasião certa, né? Porque realmente existem marcas que a gente não sabe por que deram aquele sucesso todo. Porém, para essas marcas que tiveram sucesso, vários estudiosos trabalharam como case, analisando quais foram os passos que fizeram elas darem sucesso. E o que eu vou trazer hoje para vocês aqui é uma mistureba de vários autores e da minha própria experiência nesses 24 anos, de como que eu acredito que as empresas precisam se estruturar para se posicionar. Então, aqui tem uma maçaroca de conhecimento aqui que eu estou passando para vocês, desde coisas consolidadas por autores clássicos, de experiências vividas por mim, de coisas que eu vejo muito atuais por vários estudiosos que estão aí compartilhando conhecimento nas redes sociais, na internet. Então, o primeiro ponto é o seguinte, é saber que o posicionamento de um negócio, de uma marca, dizem muito sobre a história de seus criadores. Não tem como, nesse início, esse posicionamento ser distante do que vocês são. Um dia desse eu cheguei para o meu sócio e falei assim, eu queria ter um negócio na área de agronegócios. Agrofloresta, agronegócios, aí para o campo, patati, papapá. E ele olhou para mim e falou assim, Mirella, a gente nunca trabalhou com isso. A gente nunca teve um cliente na área de agronegócios. A gente não tem familiar algum na área de agronegócios e a gente não conhece ninguém que trabalhe na área de agronegócios. Ou seja, para a gente ter um negócio nessa área, complicado, porque tu vai ter que ter todo um período de estudo desse mercado, de conhecimento profundo, que talvez não valha a pena, né, para o que você quer aplicar, né? Tu tens que ter algum outro conhecimento ou alguém que já trafegou ali para entender sobre
as brechas que existem no mercado como agronegócio. Não é simplesmente estudar o mercado, você tem que ter uma história naquele mercado. Isso entrou uma reflexão muito louca, porque, de fato, a maioria dos empreendedores, quando se lançam no negócio, eles se lançam normalmente ou em algo que tem aderência à sua formação, ou em algo que tem aderência à sua história de vida, ou em algo que é um hobby para eles, algo que a pessoa gosta, naturalmente gosta. É muito difícil você ver um grupo de empreendedores empreendendo numa área totalmente desconhecida, que não tem nenhum sócio que entenda daquela área ou que nunca trafegou naquilo ali. Normalmente, o empresário, quando ele resolve ter uma ideia, normalmente ele parte de uma ideia de algo já pré-conhecido. Ele já tem algum tipo de conhecimento daquele mercado. Então, a partir do momento que ele começa a empreender, mesmo silenciosamente, ele já tem um posicionamento, que não está escavado, mas está ali. Ele já tem uma ideia do que ele quer e do que ele não quer. Ele já sabe para onde ele vai. Ele já principalmente sabe o que ele não quer. Só que, claro, ele muitas vezes não acessa aquilo ali de tão imediato. E um exemplo desse é o seguinte: você tem uma ideia, você chama um sócio, vocês têm a mesma ideia, pouco legal, e daqui a pouco dá um ano, estão se matando, estão se brigando, porque viram que queriam coisas diferentes. Claro, nós formamos o posicionamento. A ideia do negócio para um empreendedor foi uma ideia, e quando ele chamou o outro posicionou de outra forma. Então, quando a gente fala de posicionamento, o primeiro ponto é entender entre os sócios o que cada um pensa da empresa, onde cada um quer chegar com esse negócio. É a primeira conversa. Parece muito óbvio, né? Mas do que eu vejo de empresários que estão há anos juntos, de empresas com 50 anos, 30 anos, 100 anos, e que não sentam para conversar onde querem chegar com aquela empresa, é impressionante. Eu gosto muito de chegar nas empresas e fazer entrevistas individuais com cada sócio, conselho, sabe, dono da empresa. Eu gosto de fazer entrevistas individuais. E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é a seguinte: se a tua empresa fosse um animal, que animal seria e por quê? E aí, gente, é muito louco, porque assim, ó, são às vezes sócios que convivem há mais de 20, 30 anos, e quando você manda desenhar a empresa, cada um desenha de uma forma. Né? E aí tu coloca na mesa, tu tens que colocar aquilo na mesa e falar para eles: olha só, tem um que se vê como cachorro amigável, outro se vê como agressivo, leão, e aí? Quem são vocês? E aí sempre dá uma grande discussão. Quem somos nós, afinal? Quem somos nós? Enquanto aquilo não está alinhado, eu não saio dali. Enquanto eles não têm alinhado o que eles são, qual é a identidade deles, né, o que de fato eles são, como que eles se enxergam, como que eles veem a empresa, o futuro da empresa, eu não dou nenhum passo adiante. Porque eu já sei que se eu der um passo adiante com um sócio discordando do outro ou com a coisa não bem alinhada, na hora que eu for apresentar um naming lá na frente, na hora que eu for apresentar um design, vai ter um infeliz que não vai gostar. Já sei. Porque não vai estar traduzindo o que ele queria, não vai estar traduzindo. Então, o primeiro posicionamento, ele nasce do empreendedor. Se você é um empreendedor sozinho, você tem que entender que muito da tua história, da tua trajetória, vai estar nesse posicionamento. E chega assim, ao ponto assim, ó, eu vou dar até um exemplo muito louco, assim, tá? Agora, nessa época de polaridade, de esquerda, direita, enfim, até isso afeta, sabe? Se a pessoa é de esquerda, se a pessoa é de direita, ela tem que saber o que ela está fazendo de escolha, porque isso também direciona. Eu já vi cliente meu falando: não faço negócio com um cara que é de esquerda, com um cara que é de direita. Já vi isso. Então, até esse nível de conhecimento é importante para o posicionamento. O que você não quer para a tua empresa? Quais são as tuas escolhas? Isso é muito importante. É o primeiro ponto. Depois é você ter alinhado a sua proposta de valor, né? Tem que definir qual é a sua entrega. Aqui eu coloquei um esqueminha que depois fica aí de colinha para vocês vão ter acesso a esse vídeo, que mostra um esqueminha de como construir uma proposta de valor. Ali embaixo tem o que significa proposta de valor, mas em suma é você entender o que você vende, qual seria o seu diferencial, o seu público e qual o valor que você está compartilhando. É bem importante que tenha muito definido qual é a tua entrega para estabelecer qual é o teu posicionamento de mercado. Senão tu não consegue fazer isso, né? Para você saber qual é a imagem que você quer formar na mente das pessoas e posicionar na mente das pessoas, você tem que entender qual é o valor que você está compartilhando, o valor que você está entregando. Porque no final das contas, é sempre uma comunicação de valor.
né? É sempre a tua empresa comunicando valor com o seu cliente, né? E vice-versa, né? É sempre troca de valor, é sempre isso, né? Então, entender qual é a tua proposta de valor. O terceiro ponto é definir como essa proposta de valor será entregue. Qual é a experiência que eu quero entregar para o meu cliente ideal? Que daí entra o modelo de negócio e a cadeia de valor. Lembrando, gente, que assim, não precisa ser tudo tão metódico e desenhado, né? Eu acredito que cada momento da empresa exige uma técnica maior, um empenho maior, um movimento maior. Então, normalmente, para o negócio que está nascendo, eu normalmente trabalho muito com hipóteses. A gente vai com hipóteses, a gente desenha de qualquer jeito, vamos caminhando, vamos fazer acontecer. Se a empresa já tem uma base de clientes, já está rodando clientes, eu já peço para começar a ir para um outro nível de estudo, de profundidade, de reflexão, de começar a colocar coisa por escrito. Eu já começo a ir caminhando para outros níveis. Então, isso também faz parte da tua gestão empresarial. Entender qual nível de profundidade você vai estabelecer cada reflexão. Modelo de negócio hoje, eu gosto muito do Business Model Canvas, acho que é um modelo simples, rápido, básico e que dá uma noção de qual vai ser meu modelo de negócio. E a partir desse modelo de negócio eu consigo entender minha cadeia de valor, né? Eu consigo entender como é que eu vou entregar esse valor, quantos parceiros que eu vou ter que ter, quais vão ser minhas atividades chaves, para quais segmentos que eu estou atuando, né? Então, é bem importante ter esse Business Model Canvas. Existem hoje mentores no Co-Creation que ajudam esse processo, que ajudam nessa construção do Business Model Canvas. Eu não sou a melhor pessoa para ajudar isso em vocês, eu faço para mim, faço assim meio caseiramente, mas não vendo isso e também não entro muito profundamente, porque tenho minhas dúvidas. Mas o Business Model Canvas, existem profissionais, sim, mentores que são especializados nisso, e a cadeia de valor ela vai ser mais ou menos complexa de acordo com a complexidade do seu negócio, né? Então, quanto mais simples o negócio, mais curtinha vai ser a cadeia de valor. A cadeia de valor nada mais é do que a concepção do produto até a entrega final e o pós-venda, vamos colocar assim, né? Essa experiência do cliente, né? Como é que eu vou entregar isso aí? Isso aí também ajuda a posicionar, tá? Então é bem importante. Existem algumas marcas mais fortes que definem o seu posicionamento de mercado em cima justamente da experiência. Se não me falha a memória, o Starbucks é uma marca que o posicionamento dela, se vocês pesquisarem, proposta de valor, posicionamento, é tudo bem lúdico, assim, é tudo muito em cima da experiência de entrega, assim, sabe? Da experiência do cliente, é muito amarrado nisso. Então, isso vai determinar também como é que você vai construir essa tua visão. Quem será o cliente ideal e quem vai perceber valor e relevância nas suas entregas? Público-alvo, persona, jornada? Gente, nem todo mundo é o consumidor de vocês. Eu vejo um monte de mentorando, de clientes grandes que já têm ali tempo, né? Tipo, se matando na rede social, fazendo o diabo para conseguir trazer audiência e não performando, e aí... Não, eu tenho um caso que é muito legal, de uma cliente que ela tinha uma empresa de consultoria na área de gestão de pessoas e ela falava que o Instagram não dava resultado, não dava resultado, não dava resultado, não dava. Pegamos o projeto dela. Normalmente quem faz as pesquisas não sou eu, são pessoas da minha equipe. Mas naquele projeto eu fiquei muito curiosa e eu tive a paciência de entrar lá. Ela tinha uns 3 mil seguidores e eu comecei a olhar, um por um, olhando. Claro que eu não cheguei nos 3 mil, né? Acho que eu devo ter olhado, sei lá, uns 200. Mas fui olhando, um por um. Entrava no perfil, os perfis abertos, né? Entrava, olhava. Eu peguei e falei o seguinte para ela: olha só, tu tens uma equipe de marketing digital, né? Tenho e pago caro. Ela assim, então ótimo. Então tu vai falar o seguinte: tu vai pegar e pedir para eles fazerem um diagnóstico dos teus seguidores. Eu quero que eles coloquem em personas. Eu quero que eles peguem esses 3 mil pessoas e categorizem em personas. E me digam quem são essas personas que estão ali. E foi muito louco, tá, gente? Que naquelas, sei lá, vou jogar 100, 150, 200 pessoas que eu tinha olhado, porque eu olhei perfil pra caramba, era a maioria dona de casa. Tinha perfil fake, tinha perfil de criança, de cachorro, de dona de casa. Tipo assim, que não tinham contato com o negócio da minha cliente. E curtiam os posts, porque as pessoas curtem. Sei lá, porque elas curtem. Sei lá, acham bonito design, não sei, elas curtem, elas curtiam.
curtiam, né? E tu via que não tinha, não adianta tu ter número de seguidores e engajamento, o engajamento só de comentário curtido, tens que avaliar o quanto que aquilo tem potencial de ser um influenciador ou um comprador. E aí eles fizeram todo um estudo, acho que eles devem me odiar até hoje, né? Ficou um estudo fantástico e mostrava que um pequeno percentual era realmente pertencente ao público-alvo deles, que era de profissionais de RH de grandes empresas, que era o público dela, o cliente ideal. Um pequeno percentual fazia dessa parte, os outros eram pessoas perdidas, pessoas curiosas, pessoas que seguiam por seguir. E é por isso que aquele perfil do Instagram, ele não performava, porque tu não conseguia ter uma dinâmica de saber o quanto aquele conteúdo estava sendo bom, se estava entregando, etc e tal. Então, muitas vezes a gente está perdendo um tempo danado falando com um monte de gente que não é o nosso cliente ideal. E isso é muito importante a gente olhar, né? Quem é o nosso cliente ideal? Não é todo mundo que vai perceber valor e relevância nas suas entregas. Então, entender isso também ajuda o posicionamento. A tua empresa é feita para quem? A minha empresa é feita para pessoas que querem vencer na vida. Sei lá, né? Tipo assim, opa, posicionou, tu já sabe com o que tu quer falar. Por exemplo, eu sei que a minha empresa, o posicionamento dela é a entrega de posicionamento em branding para empresas com alta maturidade em marketing. Eu tenho que ter profissionais de marketing na linha de frente dessas empresas, senão a coisa não vai. Então, eu já sei, é o posicionamento de negócio, não é posicionamento da marca. Posicionamento de negócio, é como eu faço negócio. Não é como eu me mostro, é como eu faço negócio. Quando eu vejo que a empresa chega aqui sem uma área de marketing, não é que eu vou recusar, mas eu vou sentar com os donos e vou colocar real. Olha só, vai demandar mais custos, vai demandar energia, vai demandar isso, vai demandar aquilo. A gente abre a real. Tanto no orçamento, no contrato, em cada encontro, a gente coloca muito claro os impactos que vai ter o nosso trabalho pelo fato deles não terem uma equipe de marketing robusta. Então, isso é posicionamento de mercado. Conheça o seu mercado inserido. Como o mercado captura, compartilha e comunica valor. Olhe para a concorrência. Olhe para a concorrência. Concorrente grande, cara que é grande mesmo, né? O concorrente que tem dinheiro, se o teu mercado ele tem grandes players, olha para esses caras porque eles fazem pesquisa. Esses caras pensam muito em branding, esses caras pensam muito em gestão de valor. Então, veja com quem que eles estão falando, quais são os gatilhos que eles estão usando, como é que eles estão comunicando os produtos, como é que eles estão falando. Não é copiar, é se inspirar em algo que está dando certo e adequar ao seu negócio, à realidade do seu negócio. Conheça o seu ambiente competitivo. Quais as características de competitividade enfrentarei como novo entrante? Então, se você está no oceano azul, no oceano vermelho, se o mercado que você vai entrar é cheio de regras, leis, restrições, monopólio. Um tempo atrás eu cuidei de uma empresa, uma startup, que entrou no mercado para competir com essas empresas de meio de pagamento, sabe? Agora me fugiu todos os nomes, mas sei lá, Cielo, sei lá, todas essas empresas aí daquelas maquininhas de pagamento, meios de pagamento. E quando eles entraram no mercado, eles sabiam que eles tinham que comer pelas beiradas e fazer zero divulgação da marca. Olha que coisa louca. Esse foi o posicionamento de mercado deles. O que eles faziam? Eles tinham um Instagram bem básico, que não falava nada, um site bem básico, e eles tinham uma prospecção, que a gente fala sola de sapato, né? Eles iam em grandes empresas, eles iam em pequenos negócios e vendiam ali cara a cara para o vendedor. Porque se eles anunciassem qualquer coisa nas redes sociais e caísse na concorrência deles, que eram grandes predadores, eles iam lá e cobriam a oferta deles, cobriam a taxa, iam lá no cliente deles, entendeu? Então, uma estratégia que eles usaram foi essa. Como o mercado tinha grande competitividade, eles optaram como posicionamento de mercado não aparecer e prospectar aos poucos, silenciosamente, grandes empresas e pequenos negócios. Era pequeno varejista e cooperativas, eles tinham foco. Essa foi a estratégia. Então, assim, é certa, errada? Não tem. É o que eles conseguiram naquele momento. Então, por isso que é importante entender as características de competitividade do teu ambiente também. Conheça os seus pontos fortes e fracos e tenha mapeado os fatores críticos de sucesso. Esse é um outro ponto bem importante, tá? Entender o que vai fazer você ganhar o jogo.
Então, você tem vários pontos, faz uma lista dos pontos fortes e pontos fracos, e diante da concorrência, diante do teu mercado, entender quais são os elementos que você precisa cuidar para que você tenha sucesso no teu negócio. É comunicação? É preço? É logística? É comercial? O que vai fazer você ganhar um negócio? Porque isso também vai determinar o teu posicionamento no mercado. E quanto custa para sustentar esse posicionamento? Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode, né? Posicionar uma marca é caro. Um dia chegou uma indústria de cosméticos para fazer um trabalho comigo e a empresária falou assim, eu quero posicionar minha marca, olha só esse case como é bacaníssimo. Ela chegou assim, eu quero posicionar minha marca como uma marca de cosméticos feitas para pessoas que têm pele sensível, para pessoas que estão em processo de quimioterapia, para pessoas que têm doença autoimune, que têm rosácea, que tem, enfim, ela começou a listar um monte de coisas. Eu disse, pô, achei muito legal. Eu disse, pô, baita posicionamento. Que posicionamento legal de mercado. Você vai pegar as pessoas que têm problemas de pele, né? Que legal, né? Que tem restrições, né? Pele descamando, tem uma série de doenças. E eu disse, pô, você vai fazer um trabalho legal junto com dermatologistas, dá para você levar todas as suas pesquisas, dá para também colocar junto com essa área aí de dermatologia, papapá. E aí começamos a conversar. Aí eu fiz essa primeira conversa, ela já sabia o que ela queria se posicionar, e daí eu comecei a ver se ela tinha condições de sustentar esse posicionamento, que é a identidade que eu falei para vocês. Tá, você tem condições? Você tem equipe técnica que consegue entregar isso? Ah, não. Tu tens dinheiro para pagar uma equipe técnica? Não. Era um posicionamento que estava na cabeça dela, mas ela nem sabia como entregar, ela nem sabia se era possível. Então, isso também é muito importante. Você querer posicionar o teu negócio, e não tem como sustentar agora. Então, o que eu falei para ela na época, né? Eu disse assim, olha, tem esse posicionamento como aquela cereja do bolo do que tu queres conquistar, mas traça, coloca pequenos degraus, né? Pequenas etapas de posicionamentos anteriores para você chegar até esse processo. Né? Começar a trabalhar marcas que não testam produtos em animais, depois marcas que, digamos, não deixam a pele ressecada, e começar a trabalhar de uma forma degrau por degrau, entendeu? Até conseguir ter dinheiro e expertise para entregar o que você quer e ver se é possível entregar o que você quer. Então, isso também é uma outra coisa para ficar bem atento, né? E agora, por fim, terminando, porque eu já falei demais, a minha filha veio aqui, levou meu celular, eu não faço ideia de que horas são, tá? A safada levou. Dá aqui meu celular aqui, safada. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, tá? Porque senão eu perco noção, né? Eu gosto de dar aula, né? Obrigada. Então, eu vou agora falar para vocês algo mais prático, em como montar uma apresentação de posicionamento, né? Que foi uma conversa que eu tive com a Kari, e ela falou assim, Mirela, acho que seria legal trabalhar algo, como que eles apresentariam isso, tá? Então, eu vou dar algumas dicas aqui, mas é claro que é legal depois a gente, de repente, conversar com outras mentorias, agendar outras mentorias, para a gente poder ver caso a caso, né? Ver em que momento que vocês estão, preparar isso em cada caso a caso. Então, o primeiro ponto é qual tipo de posicionamento será trabalhado nesse momento. Aqui vocês sabem que tem um errinho, né? Faltou aqui o posicionamento de marca. Aqui, ó. Depois eu vou arrumar esse PowerPoint. E aí, não sei como é que é a regra aqui do Co-Creation, daí de repente só faz eu printo essa tela aqui e mando. Eu vejo depois com o Matheus como é que eu faço aí para ajudar vocês. Faltou aqui, ó. Então, vocês vão escolher no negócio de vocês qual o primeiro posicionamento que vocês têm que ver. Se é o posicionamento mercadológico, o posicionamento de marca, o posicionamento de algum produto, posicionamento no canal, por persona, entender. Esse é o primeiro ponto. Eu acredito que todos vocês devam estar no posicionamento mercadológico e alguns já começando só validar o mercadológico e pensar no posicionamento da marca. Acredito que vocês estejam mais ou menos nesse momento. Então, entender qual tipo de posicionamento vocês vão trabalhar nesse momento. Lembrando que, se você quer trabalhar um posicionamento de marca, você tem que defender para os seus investidores ou para uma banca no Co-Creation qual é o posicionamento de mercado. O posicionamento de mercado, ele dá base para o posicionamento de marca, certo? O segundo ponto é mostre a estrutura básica do seu negócio, o raciocínio que leva ao posicionamento.
Então, esse aqui foi um exemplo que eu desenhei para posicionamento de mercado. Então, você vai explicar de uma forma muito rápida qual é a situação da sua empresa hoje no mercado e quais oportunidades de posicionamento foram identificadas. Então, é aquilo que a gente falou lá atrás, é tu olhar o teu mercado segmento-alvo, teus pontos fortes, os benefícios que você gera para o teu cliente, o ambiente competitivo, o teu modelo de receita, não coloquei aqui nem modelo de negócio, coloquei o modelo de receita, até para ser mais simples, porque o modelo de receita diz muito sobre o modelo de negócio, né? Então, entender como é que você vai fazer dinheiro, né? Como é que vai ser essa construção aí, né, de lucro, né? Como é que tu vais trabalhar isso? E a proposta de valor. Então, primeiro ponto, explicar qual posicionamento que você vai apresentar. Se for o posicionamento de mercado, você vai aqui defender quais são as bases que você olhou no mercado e que mostram oportunidades de posicionamento. Se for posicionamento de marca, você vai mostrar isso aqui também e depois vai afunilar para a marca. Você vai mostrar o posicionamento de marca, de mercado, e depois vai trabalhar o de marca. Terceiro ponto, qual a frase que sintetiza o seu posicionamento de mercado? Na frase que sintetiza o caminho que escolhemos para a empresa trilhar, deverá ter manifesta sua proposta de valor, isso é básico, e opcional pode ter o mercado, segmento, benefício, atributo, função ou propósito. Eu coloquei aqui um exemplo que eu construí na semana passada para um cliente, né? O posicionamento dele é a maior rede de oftalmologia da Grande Florianópolis. E quando ele trabalha no texto do site, ele ainda usa a palavra pioneiro nesse tipo de rede na região continental, né? Então, ele usa a palavra maior, rede, Grande Florianópolis e pioneiro em outro momento lá para posicionar a marca dele. Então, normalmente essa frase, ela não é um slogan, ela não é a missão, nem valor, nem propósito, ela não precisa ser uma frase inspiradora, embora algumas empresas façam frases inspiradoras, mas ela não precisa. Eu digo que se a tua marca já está lá no ápice, é uma Coca-Cola, tu pode até usar uma frase inspiradora para o teu posicionamento de mercado, mas se não é, não tem porquê. E tem que dizer em qual posição você está jogando o jogo no mercado inserido. É que nem jogo de futebol. Eu não entendo nada de jogo de futebol, tá? Mas eu sei que tem um cara que joga lá no gol, tem um joga que é o cara que é o atacante, o cara que é não sei o que, sei lá, tem aqueles termos todos, né? Quando você coloca todos eles em campo, você sempre tem uma apresentação de quem é cada jogador, né? Antes de começar o jogo, né? Tem lá, né? O Galvão Bueno vai lá e vai falando, né? O jogador tal faz isso, o jogador tal faz aquilo, papapá. É isso aí. O posicionamento de mercado é isso. Tu vai dizer para o mercado qual é a tua posição no meio do campo ali, qual é a tua posição no campo, qual é a tua posição no jogo, né? Então a frase tem que dizer isso. E é uma frase que ela sintetiza o que você faz. Então, nesse caso da Clínica dos Olhos, ela é uma rede de clínicas que tem em toda a região continental da Florianópolis, ela foi a pioneira, ela é a maior, e aqui fala o que ela faz, que é oftalmologia, rede, maior rede, que é o que a gente quer trabalhar hoje como o posicionamento dela, se posicionar realmente como a maior rede, e Grande Florianópolis, o mercado de atuação dela. Então, ele é um posicionamento de mercado sem grandes firulas, ele é direto e reto no que vai. Eu gosto muito desse tipo de posicionamento. Uma frase simples, curta, sem mistério, que diz onde eu quero me posicionar no mercado. Então, quando eu olho para todas as outras concorrentes, nenhuma delas tem esse posicionamento de mercado. E o quarto ponto é apresentar os fatores críticos de sucesso para que esse posicionamento possa acontecer. Então, revisando, vocês escolheram o tipo de posicionamento, vocês já defenderam as oportunidades que vocês observaram no mercado, aqui vocês apresentaram qual é o posicionamento. Ai, desculpa, gente. Pode apresentar através de uma frase, de uma imagem, de um vídeo, pode apresentar como quiser, mas é importante apresentar esse posicionamento que fique muito claro. E depois a gente apresenta os fatores críticos de sucesso. Então, o que a gente faz? O que você terá que melhorar, aperfeiçoar, estruturar no seu negócio para, de fato, conseguir se posicionar dessa forma no mercado? Eu gosto de trabalhar uma tabelinha assim no final. Eu coloco aqui todas as frentes de ação, tudo que você precisa fazer para que essa marca se posicione, o grau de complexidade de cada uma dessas ações, se ela é complexa ou não, então alta, média, baixa complexidade, e aí você pode definir os seus critérios de complexidade, o tempo que vai levar, sempre estimativa, então assim, eu consegui um bioquímico que consiga entregar produtos que não agridam a saúde da pele das mulheres. Eu vou levar provavelmente uns 3 meses para achar esse cara, 3 meses, né?
Estrutura de custos, quanto vai me custar um cara desse? Quanto vai me custar esse tempo de recrutamento? Atividades envolvidas, então aqui nesse caso, seria contratar um headhunter para achar esse cara, ter o meu contador, e enfim, aqui tem tudo. E o nível de prioridade. Se achar esse cara é prioridade na minha estratégia de posicionamento. Então, isso aqui é bem legal para organizar a mente, para organizar o que é prioridade para vocês fazerem esse posicionamento acontecer. O mesmo acontece para o posicionamento de marca, independente se é de mercado ou de marca. Qualquer outra coisa que fuja disso aqui, a gente pode discutir agora no final, ou depois nas mentorias a gente pode também aprofundar. Por fim, para refletir, que eu já falei demais, você busca a solução do seu problema dentro da mente do cliente potencial. Você se concentra nas percepções do cliente e não na realidade do produto, que é o que a gente estava falando, né? Que é você conversar com o teu cliente. É o teu cliente que vai moldar a realidade, é o teu cliente que vai dizer se ele quer ou não encaixar o teu produto na mente dele, tá? Esse ponto é bem importante. E aqui, para encerrar, tem uma bibliografia também, tá? Coloquei aqui porque eu nunca faço palestra e webinar e aula sem recorrer novamente. Eu sempre estou buscando meus livros, eu sempre estou buscando bibliografias novas, buscando o que há de mais atualizado. Então, mesmo num simples webinar, como numa aula de pós-graduação, eu vou ter a mesma preocupação, né? E aí eu resolvi colocar aqui para vocês também, porque pode servir de inspiração aí de leitura, que eu sei que vocês gostam. Certo? É isso aí, gente. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver vocês. Deixa eu ver aqui. Interromper compartilhamento. Deixa eu ver, tem gente aí. Vocês estão aí, ainda bem. E aí, gente, se a gente tiver agora dúvidas, quiserem conversar um pouquinho, papear, a gente pode aproveitar aí uns minutinhos agora, né? Ou a gente depois, né, através do Matheus, a gente agenda aí mentorias para ver casos mais complexos, enfim. Então, bem importante, só vou falar aqui rapidinho. O nosso pitch no Boot vai ser um pouco diferente, vai ser uma apresentação, né, justamente de posicionamento ou reposicionamento. E a partir de hoje, as empresas aqui pré-incubadas vão começar a fazer algumas mentorias individuais contigo, né, Mirella, para a gente ir ajustando isso, porque essa apresentação vai ser dia 9 em Floripa, dia 9 em Caçador e dia 10 em Floripa, de março, né? Então a gente tem um mesinho para trabalhar, mas daí tu me passa a tua agenda e a gente vai vendo isso certinho, tá? Vamos. E agora, dúvidas pontuais sobre palestra. Não sei se é uma palestra ou um nome, às vezes eu fico um pouco perdido sobre... Eu sempre acho que é mais uma aula do que uma palestra, Não, assim, eu sabe, né? aprendi pra caramba. Né? A gente sempre... eu acho que a palestra é mais encantadora, assim, né? A palestra é mais um espetáculo, né? A aula já vai com conceitos, né? E eu digo que eu não sou... não vou dar show, né? Eu dou aula, né? É isso que eu faço, eu dou aula, né? Então, acho que é aula. Tá, a pergunta primeira é: esse vai ser o nosso modelo de apresentação, é isso, Matheus? Vai ser o nosso roteiro, o formato que a gente vai apresentar o nosso negócio antes e depois, segundo essa metodologia, é isso? Exatamente isso. Eu acho, o que tu acha, Mirella? Pode ser num formato de vídeo também, ou um PPT? Eu acho que Pode. Eu até depois vou ver com a Cari se eles querem fazer um modelo fechado, né? Mas eu gosto muito da ideia de trazer assim, quais os temas que precisam surgir, né? E como eu trouxe ali os temas que precisam surgir. Eu acho que a forma como o empreendedor vai dar vida a isso, como é que ele vai trazer, se ele vai trazer num PowerPoint, se ele vai produzir um vídeo, como é que ele vai fazer isso aí, né? Eu acho que isso fica muito dentro da realidade de cada empreendedor, né? Isso é interessante depois alinhar bem direitinho com a Cari. Mas, assim, na minha concepção do que seria importante para um pitch, para entender para onde a tua empresa está indo, é isso aí. De onde que veio a tua ideia, o que tu está se posicionando, de onde tu tirou essa ideia, qual é o teu posicionamento, como tu vais fazer para esse posicionamento acontecer, né? É isso aí. Né? Mas isso não necessariamente ao vivo, pode ser gravado, pode ser usando o recurso audiovisual.
Ai, não sei, pode ser, Matheus, eu não sei como é que vocês trabalham os pitches, se vocês trabalham gravado, vivo. Não, então, os pitches são ao vivo, assim, mas a gente comentou no formato ser um pouco mais livre. Eu acredito que funciona melhor a pessoa, né? A pessoa vestindo a camisa da empresa e falando. Acho que conecta mais. A gente também vai ter uma banca avaliadora e tudo mais. Eu não sei os nomes ainda, mas provavelmente vai ter algum investidor e tudo mais. Então, acho que seria importante a pessoa, né, falar sobre a empresa. Eu posso falar? Eu acho maravilhoso, muito obrigada, Mirela. Adorei, perfeito. Já anotei um monte de coisa aqui, mas eu ainda tenho algumas dificuldades de encaixar o que eu penso, né, naquela proposta. Então, eu quero uma mentoria específica, assim, do meu segmento, que eu acredito que vai ficar bem específico, mas, assim, eu entendi, eu acho que a essência eu peguei, sabe? Mas ainda tem algumas coisas que eu preciso alinhar com você para fazer certinho, né? Para não, tipo, achei que é isso, daí fez todo completamente, viajou, né? Mas adorei, achei, sabe, Deus é muito bom, né? Prodigioso. Hoje de tarde eu tive uma mentoria de marketing. E aí eu saí dele e entrei em você aqui. Cara, parece que vocês dois fizeram uma reunião e disseram assim, ó, quando eu terminar de falar isso, você começa a falar isso. Foi muito, sabe? Parece assim, ó, Débora, primeiro assistir isso, depois vai lá, que agora você vai entender. Foi maravilhoso, maravilhoso. Muito Que bom. legal, que bom. Essa é a nossa missão aqui, é clarear a mente de vocês, né? Esse é o nosso papel, né? É que a gente consiga dar elementos para que vocês consigam realmente entender o que estão fazendo, porque não é só dar uma fórmula. Vocês têm que entender o que está acontecendo, porque porque amanhã ou depois vocês vão ter uma equipe e vocês vão ter que saber delegar para essa equipe, né? Deus te ouça. Eu já tenho uma loja, né? Só que ela não está funcionando. E eu preciso que ela funcione, eu preciso fazer essa loja funcionar. Então, cara, eu fico muito brava comigo mesma, assim, porque quando eu fui, antes de eu fazer a loja, muitas pessoas falaram para mim: primeiro, vai estudar sobre. Mas a ansiedade é um troço horrível na vida das pessoas, não é? E aí eu me ferrei de verde e amarelo. Por quê? Porque eu botei a carroça na frente dos bois. Eu fiz a loja. E agora eu vejo quanta coisa errada, sabe? Puta la merda, né? Mas a gente... Normal, tá, Débora? É normal. Isso aí, assim, ó, o que eu mais recebo na minha vida aqui pela SAM, como mentorando, são de empresários, não importa o tempo que tem de empresa, o tempo que tem de experiência, desde empresário famoso, empresário que está começando, que trazem essa dor, tá? De que não sabiam como era, começaram empreendendo como estavam, com vontade. Então, assim, isso é bem normal, tá? É uma característica do empreendedor brasileiro ele se jogar. É uma característica do empreendedor brasileiro isso, né? Ainda bem que existem programas como o do Co-Creation e tantos outros que tem para ajudar, né, a direcionar de novo, né? Mas é bem assim, é normal, tá? Esse processo. Assim, que bom que você me fala isso, porque daí eu fico achando que eu que sou a louca da vez, assim, né? E aí eu sou professora também. E, de certa forma, isso me atrapalha, porque eu sou muito engessada. O professor tem uma cabeça muito, né? A gente acaba criando assim, tem que ser assim, assim, assim. E o empresário, ele precisa ter muitas visões, assim, né? Tem que enxergar muitas nuances, e isso não é característica da gente. Cara, mas, ó, isso tá me ajudando até para a vida pessoal. Legal, né? Show. Que bom, que bom, que bom. Quem mais, gente? Tem mais alguém aí que queira trazer sua dúvida, seu comentário?
E o propósito do Co-Creation é esse, né? Que você tenha vários mentores com várias linhas de saber, que você aproveite esses mentores, né? E que você consiga ir criando essa teia, porque você falou muito bem, Débora, o empresário, ele é diferente do professor. O professor é um especialista. O professor é especialista numa área, e ele é muito bom naquilo, mas se vai para a área seguinte, ele já não entende nada, né? O empresário não, o empresário tem que saber um pouco de tudo, né? Então, essa experiência rica que vocês estão tendo de vários empreendedores, cada um com conhecimento diferente, isso é muito rico, né? É muito mais forte que uma pós-graduação, porque são temas diferentes e totalmente aplicáveis, né? Tu escuta e tu aplica, tu escuta e tu aplica, né? Então, é um outro nível de aprendizado e experiência. Realmente é muito rico, é muito bom. Bom, gente, eu não sei se vocês têm mais... Só mais uma vez. Desculpe, todo mundo querendo ir embora, né? Mas muito interessante só sobre a palestra de hoje de tarde também, né? Que assim, ele me fazia perguntas que eram óbvias. A resposta era óbvia. Ele me perguntava, tá, e eu dava a resposta. Era óbvia, mas como a gente não consegue enxergar, né? E aí, quando vem um profissional que está inserido nesse meio, nesse sistema, nessa ideia, nessa proposta, e ele só faz você raciocinar, né? Só faz você pensar, olha para isso. Você faria isso? Você compraria isso? Você iria ali fazer? Daí você diz, não, mas então por que você está fazendo? Né? É tão óbvio, mas é necessário que tenha um caminho, né? E, nossa, muito legal. Agora não falo mais. Obrigada, Débora, obrigada pela sua contribuição. Alguém mais quer participar? Vamos lá, galera. Fernando quer falar. Fernando é bom com as palavras. Vai lá. Eu já falei muito no último encontro, hoje eu estou só de ouvinte, mas agradecer a professora pela não foi um show, como a professora falou, mas foi uma ótima aula, com certeza. Obrigada. Mandaram um recadinho. Eu adoro quando vem recadinho. Deixa eu ver aqui, cadê o chat? Ai, eu sou tão ruim. Mirela, agradeço novamente. Realmente é uma aula, mesmo com a mentoria, ainda teve vários pontos que você apresentou hoje que foram ótimos. Vou estudar e colocar em prática. Ai, que fofo. Essa aqui é minha mentoranda, que linda. Eu adoro receber recadinhos, muito bom. Legal, gente. Matheus, não sei como é que está o tempo de vocês, mas assim, é como eu falei ali anteriormente, né? Se não surgiu, eu sei que hoje assim foi colocado muito conteúdo, né? É muita coisa para assimilar, para pensar, para entender como é que vai encaixar no negócio, né? Obrigada pelo recado, obrigada. Mirela, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pelo conhecimento transmitido. É muita coisa que está sendo colocada hoje, então eu entendo que também existe um processo de depuração, né? Um processo de, agora deixa eu olhar para o meu negócio, deixa eu olhar o que está faltando aqui, né? Entender de novo o que está acontecendo. O que eu acho que é importante é depois vocês terem esse contato com o Matheus, né? E já que vocês têm uma entrega de posicionamento, realmente levantarem as dúvidas, levantarem exatamente onde vocês acham que vocês precisam realmente ter uma conversa e daí agendar com o Matheus, e daí a gente tem uma conversa bem particular, olhando cada negócio, cada realidade, cada momento, porque assim, eu trabalhei com tudo de forma bem genérica, né? Mas quando a gente vai nas particularidades de cada negócio, muda totalmente, né? Tem muita coisa que entra em jogo ali, né? Então é bem legal, se eu puder ter essa oportunidade de contato com vocês, vai ser bem bom para poder ajudá-los. Certamente, vamos dar jeito de fazer isso. Me diz uma coisa, tu tem como compartilhar o teu material comigo? Que aí eu passo para eles e já serve como um guia inicial, né? E à medida que forem surgindo as dúvidas, a gente vai agendando as mentorias individuais contigo. Sim, eu só vou alterar aquele errinho que eu fiz no material ali que eu esqueci, e daí eu já te mando hoje ainda. Vou alterar agora e já te mando. Então, acho que é isso. Legal, tô recebendo os recadinhos, que bacana. Obrigada, gente. Quero mais mentor. Obrigada. Gente, foi muito legal. Quero agradecer a presença de vocês aqui, a atenção de vocês, né? Quero agradecer esse momento.
Matheus, tu sabe que eu estou sempre à disposição para esses webinars, mentorias, eu adoro esse momento, né? Eu sou professora raiz, gosto muito disso aqui, né? E estou totalmente à disposição de vocês. Vou colocar aqui o meu Instagram também, se o Matheus me permitir, que às vezes a pessoa quer falar comigo alguma coisa, eu tenho o meu Instagram, que eu sempre Tem posto bastante alguma conteúdo coisa. bom online que eu acompanho. Eu sempre posto alguma coisa, eu posto muito do meu dia a dia da empresa, mas às vezes também posto alguns comentários, algumas coisas assim que acontecem no dia a dia. Tem o LinkedIn também, se quiserem me acompanhar, tem o perfil da Sam, enfim. Então, se quiserem também ter contato aí comigo, acompanhar, né, também é legal. Também a gente pode ir trocando ideias. Beleza, gente? Show de bola. É isso aí. Acho que é isso, então. Não sei, Lindomar, queres falar? Não, só dá boa noite para todos aí. Vamos Boa conversar. noite, gente. Então Valeu. tá, obrigado, Mirella. Mais uma Obrigada, vez, parceria com gente. o Co-Creation. Tchau, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, Obrigada, boa noite. me chamem lá no WhatsApp. Boa noite, gente. Tchau, Tchau. 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 Tchau, boa noite a todos.